Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar no vídeo de hoje prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que está aparecendo na tela aí para os senhores, as fases da audiência de instrução e julgamento. Vamos a elas, portanto. Pode-se dividir a audiência de instrução e julgamento em 6 fases distintas. Primeira delas, a abertura, prevista no artigo 358 do CPC. O primeiro ato da audiência é sua abertura pelo juiz. Em seguida, dá-se o pregão, pelo qual um auxiliar do juízo, na porta do local em que se dará a sessão, identifica verbalmente os dados do processo, assim dando às partes, advogados e demais interessados, a oportunidade para dela participar. A falta do pregão pode gerar nulidade por ofensa ao contraditório e à publicidade, se ficar comprovado que gerou efetivo prejuízo para alguma das partes. Segunda fase da AIJ, a tentativa de conciliação. Depois disso, tem-se imediatamente a primeira fase, que é a tentativa de conciliação, prevista no artigo 359. Esse momento tem íntima relação com 2 linhas fundamentais do CPC de 2015. Uma é a do incentivo às soluções consensuais. A outra é a da cooperação entre os atores do processo. O dever de cooperar para que se obtenha decisão de mérito, justa e efetiva e em tempo razoável, abrange a colaboração na tentativa de que seja alcançada a solução negociada que faça às vezes dessa decisão. Não se trata, obviamente, do dever de se submeter a uma transação, o que seria ofensivo à sua liberdade. Há, sim, o dever de participar construtivamente das tentativas de identificação de uma solução consensual. Por outro lado, não se desconhece que já terá havido outros momentos para tanto, como o da tentativa de conciliação ou de realização de mediação, na audiência especificamente destinada a tais fins, e também de eventual emprego de outros meios de autocomposição, pois é dever do juiz tentar obtê-la, nos termos do inciso 5º do artigo 139, a qualquer tempo. Mesmo assim, ao início da audiência de instrução e julgamento, deverá o juiz, mais uma vez, tentar promover a conciliação, de modo a encerrar o processo antes da realização dos atos instrutórios próprios desse momento procedimental. Essa primeira fase da audiência de instrução e julgamento não deve ser vista como redundância ou como ato meramente formal, desprovido de sentido ou utilidade, mas sim como um momento extremamente oportuno para que se alcance a solução negociada. Frequentemente, há expressivo espaço de tempo entre a audiência de conciliação ou mediação e a audiência de instrução e julgamento. Se lá
Na primeira audiência, não havia ainda a consciência quanto à demora natural do processo, ou se não havia disposição para negociar em razão do curto espaço de tempo desde o início do processo, é possível que as partes tenham melhor refletido sobre suas posições, ou mesmo verificado a pouca robustez da prova que trouxeram à audiência. O artigo 359 é explícito a esse respeito. O juiz deve tentar conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos. Além disso, a expressão "a qualquer tempo", no inciso 5º do artigo 139, só pode conduzir à conclusão de ser possível mais de uma tentativa de composição dos interesses em jogo pelo juiz. Isso significa, inclusive, que mesmo depois de encerrada a instrução, o juiz pode renovar a proposta de autocomposição se as circunstâncias do caso indicarem que possa ter havido alguma mudança de postura das partes entre o início da audiência e o fim de sua etapa instrutória. No passado, já se discutiu qual seria a consequência da falta de tentativa de conciliação na audiência de instrução e julgamento. Prevaleceu o entendimento de que, em regra, haveria mera anulabilidade ou nulidade relativa. Tratar-se-ia de um vício, mas convalidável diante da falta de arguição oportuna. Assim, a própria continuidade da audiência, sem que as partes, por seus advogados, impugnassem a ausência de tentativa de conciliação, já seria o suficiente para eliminar qualquer defeito. Alcançada a conciliação, lavra-se o respectivo termo, que será imediatamente homologado pelo juiz por sentença, veja o inciso 3º do artigo 487, desde logo constituindo, se contiver a previsão de prestações de conduta de uma parte à outra, título executivo judicial. Vejam, a esse respeito, o inciso 2º do artigo 515 do CPC. Próxima fase da audiência de instrução e julgamento, a instrução. Na hipótese de insucesso na tentativa de conciliação, tem lugar a produção das provas, que versarão sobre as questões que tenham sido delimitadas pelo juiz em decisão de saneamento e de organização do processo. Vejam o inciso 2º do artigo 357, ou pelas próprias partes, desde que essa delimitação consensual tenha sido homologada pelo juiz. É o que consta do parágrafo 2º do artigo 357. Em princípio, as provas orais são produzidas na seguinte ordem, conforme consta dos artigos 361 e 456. Em primeiro lugar, o esclarecimento dos peritos e assistentes técnicos. Depois, depoimentos pessoais, primeiro do autor e depois do réu, havendo litisconsórcio pela ordem estabelecida na petição inicial. Seguindo-se, posteriormente, os depoimentos dos terceiros intervenientes, se houver. E, por fim, os depoimentos testemunhais, na mesma ordem dos pessoais. Primeiro as testemunhas arroladas pelo autor, depois as arroladas pelo réu. A alteração da ordem de ouvida das testemunhas pelo juiz depende da concordância das partes. É o que consta do parágrafo único do artigo 456. Quanto ao mais, a ordem das provas orais pode ser alterada pelo juiz, independentemente da anuência das partes, na medida em que for necessário, em vista das peculiaridades do caso concreto, para tornar mais eficaz a instrução probatória. É o que consta da cláusula geral do inciso 6º do artigo 139. Pode haver, ainda, negócio processual a respeito da sequência das provas orais. Vejam os artigos 190 e 191. Como já visto anteriormente, tanto em relação às partes como às testemunhas, aquele que ainda não depôs não pode presenciar o depoimento dos outros. Artigo 456. Os advogados e o membro do Ministério Público não poderão intervir ou apartear sem licença do juiz durante os depoimentos das partes, peritos, assistentes técnicos e testemunhas. É o que consta do parágrafo único do artigo 361. As perguntas serão formuladas diretamente pelos advogados das partes às testemunhas, sob o controle do juiz, que deverá indeferir as perguntas impertinentes, as que pretendam induzir resposta e as repetitivas. Vejam o artigo 459 do CPC. A pergunta que for indeferida será mesmo assim reproduzida no termo de audiência, se o pedir a parte que a havia formulado. Além disso, o juiz poderá ele mesmo inquirir as testemunhas,
antes ou depois da inquirição feita pelos advogados das partes. Vejam o parágrafo 1º do artigo 459. Próxima fase da AIJ, o debate. Segue-se, então, uma fase de extrema relevância, que se consubstancia no debate da causa. Segundo o que dispõe o artigo 364, ao cabo da instrução, o juiz concede a palavra, nessa ordem, ao advogado do autor, ao advogado do réu e, se for o caso, ao membro do Ministério Público, para que exponham suas razões finais. Embora exista a tradição, retratada inclusive no texto da lei, de se chamar esse momento da audiência como de debate oral, não há propriamente debate, mas sim sustentação oral. Cada parte e o Ministério Público formulam uma exposição oral por até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, sintetizando seus argumentos na causa, especialmente à luz das provas que acabaram de ser produzidas. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, cada grupo terá o prazo de 30 minutos, ou seja, os 20 minutos normais, mais o da prorrogação, que é o de 10 minutos. Esse prazo será dividido entre os integrantes do mesmo grupo de interesses, podendo, todavia, convencionarem de outro modo a respeito da divisão do tempo. Em algumas hipóteses, todas relacionadas à complexidade da causa, seja no que diz respeito aos fatos, seja quanto às questões de direito, a apresentação oral das razões finais ou o debate oral, como diz a lei, poderá ser substituída por material escrito, que, segundo o parágrafo 2º do artigo 364, deverá ser apresentado sucessivamente, em prazos de 15 dias, pelo autor, pelo réu e pelo Ministério Público. É possível que não haja tempo suficiente para que no mesmo dia ocorram a instrução, o debate das partes e do Ministério Público e o próprio julgamento. Nessa hipótese, nos termos do parágrafo único do artigo 365, a audiência, que é una e contínua, poderá ser cindida, devendo ser retomada em pauta preferencial na data mais próxima possível. Também poderá ser cindida a audiência se ausente perito ou testemunha, desde que com isso concordem as partes. Próxima fase da AIJ, a decisão. A última etapa, por fim, da audiência de instrução e julgamento é a fase decisória, em que o juiz profere a sentença. É o momento em que, após conhecer os fatos pela prova e ouvir as razões das partes, dará ao juiz a solução que o sistema jurídico prevê para o caso. Sendo proferida em audiência, a sentença será ditada pelo juiz ao escrivão, que a registrará no termo da audiência, o que gera a imediata intimação das partes, acelerando-se assim o processo, pois nessa hipótese, o prazo para a interposição do recurso conta-se dessa ata, sem a necessidade de nova intimação. Vejam a esse respeito o parágrafo 1º do artigo 1003 do CPC, que trata da intimação dos recursos. Todavia, se ocorrer a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 364 e, portanto, as razões finais forem apresentadas por escrito, o juiz deverá encerrar a audiência e proferir a sentença no prazo de 30 dias. O artigo 366 do CPC prevê que o juiz proferirá a sentença na audiência ou no prazo de 30 dias. A letra da lei parece ter autorizado o juiz a optar por proferir a sentença no prazo de 30 dias, ainda que o debate tenha ocorrido, isto é, mesmo na hipótese de as partes não se servirem da exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 364 do CPC. Mas essa não é a solução mais compatível com o princípio da duração razoável do processo, nem com o princípio da concentração inerente à oralidade. A postergação da sentença depende de pronunciamento fundamentado do juiz. Bom, documentação. Tudo o que ocorrer na audiência será documentado no termo, que poderá ser registrado em meio eletrônico ou confeccionado por outro meio hábil de documentação. Vejam o artigo 367 do CPC. Se se tratar de processo com autos físicos, todas as folhas deverão ser rubricadas pelo juiz e encadernadas em volume próprio. Já no processo eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Admite-se, desde que se assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, a gravação integral da audiência em imagem e áudio, por meio analógico ou digital. Vejam o parágrafo 5º do artigo 367. Mais ainda, permite-se que qualquer parte realize essa gravação, independentemente de autorização judicial.
Por fim, o adiamento da audiência. Uma vez designada a audiência, ela deve obrigatoriamente realizar-se na data e hora previstos. Somente por exceção será admitido o adiamento, conforme disposto no artigo 362, nas seguintes hipóteses. Primeira delas, por convenção. Há casos em que é interessante para as partes que o ato não se realize na data designada, seja porque as tratativas ligadas à busca de conciliação estão tomando bom rumo, seja porque ambos os polos pretendem aprimorar as provas que têm, ou ainda porque entendem que necessitam de mais tempo para ponderar melhor suas pretensões. Aqui prevalece o princípio dispositivo, autorizando o manejo do ato processual por mera conveniência. Segunda hipótese, impossibilidade de comparecimento. Se qualquer pessoa que necessariamente deva participar da audiência estiver momentaneamente impossibilitada de comparecer na data designada, por motivo justificado, pode ocorrer o adiamento, desde que haja requerimento nesse sentido, com antecedência suficiente para que possa o juiz analisar a justificativa. A ausência injustificada não ocasiona o adiamento, pois tem consequências diversas de acordo com o sujeito processual que deixe de comparecer à audiência. A prova do impedimento deve se dar até o momento da abertura da audiência, sob pena de se realizar a instrução com a dispensa das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não compareceu. Essa mesma regra se aplica ao membro do Ministério Público. Faltando todos os advogados das partes e intervenientes, poderá o juiz promover a colheita da prova, considerando-se como dispensadas as eventuais perguntas. Ressalve-se que, se ocorrer fato absolutamente imprevisível, em razão do qual o advogado não possa comparecer à audiência, é de se acatar a justificativa posterior, anulando-se a prova colhida sem sua presença. Se a parte faltar, tendo sido devidamente intimada, caracterizar-se-á a confissão ficta. E se injustificadamente a testemunha ou o perito faltarem, desde que intimados, poderão ser coercitivamente conduzidos. De qualquer sorte, quem houver dado causa ao adiamento da audiência responderá pelos custos daí derivados. Vejam que dispõe o parágrafo 3º do artigo 362. Por fim, terceira hipótese de adiamento da EJ, atraso injustificado no início da audiência. Se o início da sessão retardar-se injustificadamente por mais de 30 minutos, o escopo dessa norma é fazer com que partes, advogados, testemunhas e todos aqueles que participem da audiência não tenham que esperar indefinidamente o seu início. Adiada a audiência, o juiz deve determinar a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para que tenham ciência da nova data. Essa mesma orientação deve ser observada na hipótese de antecipação da audiência. Vejam que dispõe o artigo 363. Nós vamos fazer um corte no vídeo nesse momento aqui da exposição. O próximo item que nós vamos analisar com os senhores, está na tela aí aparecendo, é o da sentença. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.